Olá! E agora no 3 vezes mais estilo a gente vai continuar falando de moda, é claro, e vamos conhecer um pouquinho da marca John Galliano. Hoje a marca John Galliano é dirigida pelo Bill Gaten. O Bill que foi por 23 anos o assistente do John Galliano, né? A marca é homônima de um outro estilista, que é o John Galliano, que foi afastado da marca por fazer ataques antissemitas contra mulheres italianas em um bar em Paris. Isso foi uma repercussão mundial. E ele já tinha tido uns processos com a justiça e algumas coisas meio racistas também. Exato. Ele tava com a língua solta falando horrores. Foi bad vibe. Foi bad. Ele ficou muito tempo afastado da moda. Hoje em dia ele trabalha em outra marca, que é a Maison Margiela. E aí, então, o Bill tem seguido, né? Ele é a pessoa que é o diretor criativo da marca desde a demissão do John Galliano. E o mais louco é que quando a gente olha os desfiles criados, né, pensados pelo Bill Gaten, a gente enxerga muito a essência da marca John Galliano e as coisas que eram assinaturas dele, do Galliano como criador, como designer. E aí surge uma coisa que é, será que foi porque ele trabalhou tanto tempo, 23 anos ao lado do Galliano? Ou será que foi porque ele realmente trabalhou todo esse tempo, porque ele tinha isso no DNA dele, né? E aí esse desfile, e o Galliano também fazia e faz isso muito bem, pra mim, são muito inspiradores porque eles contam histórias de fato através da roupa, através da construção do desfile, através da cenografia, do styling, desse mix and match, né, que eles constroem as peças e os looks. Então, assim, esse desfile, por exemplo, ele tá contando ali a história. O desfile, a coleção é criada em cima de uma história de uma dançarina burlesca e de um jovem que passam uma noite juntos. Ela rouba as roupas dele e foge com o circo. Então ela fica com o look burlesco dela, com roupas lingeries, transparências, rendas, toda aquela imagem do feminino, de delicado e sexy, só que com peças pesadas de um look deste homem, um sobretudo, uma calça de lã, um Oxford, um mocassim pesado, meias masculinas, então ela é super delicadinha, com colar de pérola e com uma meia pesada, um sapato masculino. E aí tem até esse jeito, esse styling que o colar foi colocado, que o colar é meio, parece colocado às pressas, envolve um pouco do cabelo. E tem um pouco dessa história toda meio dela saindo correndo. Ela também sai correndo e ela foge com a mala. Então ela tá com uma mala de viagem, em vários looks aparece ela com a mala de viagem, que tem um pouco das roupas dele e um pouco das roupas dela. Eu fico fascinada, porque tem elementos ali do grunge. Sim. Né? Aquela coisa da touca. Então ela tá toda delicadinha, com uma touca de lã, um sapato pesado, toda arranhada, toda com os cabelos acabados, sabe? Não, e é legal que ele também faz esse contraponto, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, do uso da mulher em relação a peças masculinas, que no cotidiano são peças masculinas, mas que ali ele faz esse contraponto, como a Gabi bem disse, dessa questão mais da lingerie, dessa questão mais sensual, mais feminina, e aí pega esses elementos masculinos e adapta ali ao look dela. Ele mostra uma boa forma, né, de fazer esse uso de peças masculinas. Uma peça muito feminina com a peça masculina pesada, então traz o equilíbrio. Sim. Tu gosta disso, né? Eu adoro. Eu me lembro de ti. E olha, esse encerramento do desfile foi maravilhoso. Essa modelo coreana que traz uma mensagem muito linda que a gente vive falando, né? Já falou anteriormente, que é sobre a representatividade na moda. Ela fala que ela se enxergou uma princesa asiática. Maravilhoso, né? E isso traz um ponto atual muito interessante. Foi quando a Disney agora trouxe o nome da atriz que vai fazer a Pequena Sereia. Halle Bailey. Que é uma atriz negra, e trouxe todo um debate das pessoas falando, mas essa não é a minha Ariel, subiu hashtag nas redes sociais. Isso mostra assim, tu vai se apegar nesses detalhes ou tu vai abrir o olhar para a representatividade que isso está trazendo. Uma atriz maravilhosa que vai fazer lindamente. E ela é muito parecida com a Ariel, né? Sim, Exato. ficou uma Ariel maravilhosa. Ficou perfeita. Inclusive eu tenho uma Ariel tatuada no meu braço, que é uma Ariel gorda, porque é a minha Ariel. Né? Tipo, eu sou gorda e essa é a minha representatividade da sereia.
E essa falta de representatividade é algo que acontece às vezes conosco desde a infância. Eu não sei se tu passou por isso, Jair, se tu teve alguma referência, por exemplo, de alguma princesa ou de alguma heroína, por exemplo, porque querendo ou não, né, essas também eram símbolos de moda, né, a mulher gato já foi ocupada em várias vezes dentro da moda, a mulher aranha, enfim, entre tantos outros personagens. E isso é uma coisa que passa década e volta década e a gente não tem. Não, eu não vi nenhuma princesa gorda, eu não vi nenhuma heroína gorda, eu não via estampado na novela, na passarela, mulheres gordas. E quando eram estampadas, sempre era fazendo aquele contraponto de vai ter uma transformação e ela vai vir de uma forma mais padronizada, como reinventada, e enfim. Ou então é sempre fazendo algum personagem, tipo, cômico. Né? Um estereotipado daí. Um estereótipo. Não, mas é isso, é que falta, não tem, né? A gente não vê, assim como a gente não via há bem pouco tempo atrás, bonecas negras para os meninos brincarem. Exatamente. Né? Tipo, não existe uma boneca gorda, uma boneca, sabe? Ou uma na novela, ou seja onde for, que tu te vê, né? E quando falta representatividade, a gente precisa começar a exercitar a nossa visão. Por exemplo, não tem nenhuma mulher gorda no desfile, mas eu consigo ver o meu corpo gordo vestindo a transparência em contraponto com a peça masculina, como tu disse que eu gosto. Eu adoro, isso faz parte da minha realidade. Mas aí também a gente precisa começar a treinar o nosso olhar e a reinterpretar a moda e os looks. E testar, né, Jé? E testar. Porque, na verdade, a coragem para eu sair pra rua com uma roupa que eu vi no desfile, que eu tô imitando, eu faço, boto na frente do espelho, eu testo uma vez, não gosto, testo de novo com outro casaco, testo com uma roupa que eu roubo da minha mãe, testo com o casaco do meu pai. E aí eu chego naquele look que eu acho que, né, roubei aquele look do desfile, adaptei pra minha vida, peguei com roupas que eu tenho em casa, e aí eu ainda tenho o espaço final, que é, de fato, sair pra rua e usá-lo, e simplesmente ignorar o que as pessoas vão achar. Não espere ver a sua imagem refletida, porque infelizmente nem sempre isso vai acontecer. Testar é extremamente importante. E conseguir fazer essas captações, não precisa ser um look inteiro transparente, pode ser um detalhe, né? Uma blusa, um acessório, que vai fazer a parte da composição do teu estilo e tu vai se identificar. Tu vai olhar no espelho e falar, não, é isso mesmo, essa sou eu me sinto bem assim. Então vou pôr a cara no sol e vou sair. E outra marca muito interessante, que talvez esse exercício seja bem possível, é a marca italiana Gucci, que também hoje em dia tem feito desfiles tanto masculinos quanto femininos integrados, né? Muitas vezes esses desfiles eram separados, só a coleção feminina, só a coleção masculina, e que é um desfile que, assim como o Galliano, é um ready to wear, né? Que tá ali na passarela e que é bem possível de eu sair no dia a dia. Embora seja extremamente teatral. Embora como seja o Galliano, assim, como o Galliano, exato. O Alessandro, assim como o Bill Gaten, também era assistente, né? Ele foi assistente durante anos da Frida Giannini, a ex-estilista da Gucci, e desde que ele assumiu, ele tem feito todo. A Gucci antes era uma marca toda convencional e totalmente comercial, e hoje, apesar de ter crescido exorbitantemente, tem um outro viés, né? Os desfiles dele, assim como o Galliano, que é super teatral e que tem toda uma elucidação por trás, o desfile da Gucci também traz esse sentido. E o Alessandro e a sua equipe colocou a Gucci, né, num patamar hoje disputado por muitos, desde o posicionamento do fim da pele animal, que a gente já falou em outros programas, né, em 2017. E campanhas icônicas como o Pré-Fall 2017, onde ele só usou modelos e dançarinos negros. Né? O Verão 2017, onde ele trouxe animais, leões, tigres, girafas para pontos turísticos. Então, o cara. Não, tinha leão dentro da Fontana de Trevi, tinha girafa. Na Piazza Navona. Era uma selva urbana. É maravilhoso, gente, porque chega num nível de surrealismo, né? A gente tava lembrando outros momentos desse ápice, desse crescente da Gucci, que era tem uma campanha que é uns extraterrestres chegando, tipo, na Terra. E aí tem nave espacial, tem o dragão de Komodo, sei lá, um negócio saindo do lago, Ness. Então é um nível de fantasia, assim, um nível fantasioso. É um desfile bem emblemático, né? A gente até pode acompanhar. Tem tudo isso, né? Eu acho que é um show, na verdade. Um desfile de moda, ele é um show, ela é uma apresentação conceitual, né? A gente sempre fala aqui sobre como trazer a moda para o meu dia a dia e tal, e eu acho que é esse exercício que a gente precisa pensar, de que a coleção ali está sendo contada uma história e está nos sendo feita uma provocação de uma reflexão que a gente precisa ter, né? E que muito da passarela é conceito, né? Exato. A gente não precisa tirar
e colocar exatamente o que tá ali, né? E é legal a gente ter esse momento pra viajar um pouco, É maravilhoso. Ter as ideias. É lindo. E as pessoas que vão no desfile, né, a gente consegue ver os depoimentos, que tu entra realmente numa realidade paralela. Numa atmosfera. Nessa sala, a iluminação de um hospital com macas. E aí tudo começa a ficar nesse grau surreal, sobe um nívelzinho da loucura, assim, soltam 2 parafusinhos de cada lado. Aí começa a entrar modelos nesse desfile. Começam a entrar os modelos com as suas próprias cabeças na mão, com dragões na mão. Tem um modelo que entra com uma cobra. Com essas balaclavas malucas. Isso é muito legal. Essa história da balaclava, até no release para a imprensa do desfile, ele fala exatamente isso, assim, esse contraponto entre, por exemplo, o medieval, porque tem um modelo segurando um dragão, né? Tem uma modelo com um terceiro olho, tem a modelo com a cabeça decapitada ali em mãos. Então, é exatamente essa reflexão que a gente pode fazer entre tem um modelo com chifres. Tem um modelo também. com chifre. Então, é algo que está muito distante de nós, né? Os dragões que são desde a era medieval até ali uma cabeça decapitada que também pode ser, né? A gente pode fantasiar em várias coisas. Tudo isso dentro de uma sala de cirurgia, como a Gabi falou, com maca, com luz, etc. E aí, citando no release, ele fala exatamente isso. As modelos com balaclava, por exemplo, elas podem remeter a uma pessoa que se vestiu de Gucci, saiu na rua escondendo a cirurgia plástica recém-feita. E talvez por isso, ali então, a cama, a maca de cirurgia, né? Porque a gente vive nessa esfera social onde a gente tem esse culto ao corpo, tem esse cuidado, etc. Às vezes maior, às vezes natural, porque é necessário esse cuidado com o corpo, mas que tá aí tão banal, talvez dizer assim, no dia a dia, né? E é muito legal ver isso na passarela, sabe? Essa jogadinha e até mesmo essa alfinetada do o quanto a gente se submete pra estar dentro do padrão, porque Sim. É na passarela que a gente vê, né, o padrão exposto e é na passarela que também a gente se cobra de querer que a nossa imagem esteja refletida lá. Então eles vão lá e fazem brincadeira. Pô, talvez uma provocação, modelos, né? É uma provocação. Será que não passou também por um procedimento? Tá ali provocando o tempo inteiro. E essas provocações que, claro, através do styling, através do cenário, a gente consegue... O styling é completamente lunático, né? Maluco. E aí tu tá vendo uma balaclava com vestido de festa, coberto de pedraria, com joias e de tênis e meia... Com óculos, tem um que ela parece uma santa, assim, parece que tem um véu e aquele óculos gigantesco parece uma santa mesmo, né? Uma Ave Maria, assim, com manto. E a gente se parar e começar a despedaçar ele, tudo é real, tudo é usável. Tudo tem um signo, né? É uma balaclava, é um cardigan, é uma calça, um tênis, um vestido. Todas as peças são verdadeiras. Não é um tecido solto que foi criado, um vestido que deu um nó. Não é tudo styling, é tudo trabalho sério feito ali em cima. Sim. Que são roupas de verdade. Né? E que é momento melhor pra poder, tipo, deixar a criatividade aflorar do que na passarela? Exato. E geralmente as coleções, elas são desenvolvidas do desfile, né? O desfile é um conceito inicial que ele vai ser desenvolvido ao longo daquele semestre até chegar às lojas. É uma coleção ready-to-wear, ela tá pronta para ir para as ruas, mas depois ela também tem um desdobramento, né? Isso é bem importante a gente pensar que talvez aquela ideia, aquela concepção ali, ela seja para nos instigar e nos remeter a alguma coisa para que, quando vestir aquela roupa, se eu não tiver a condição financeira de comprar o principal casaco da coleção da Gucci, que eu compre uma camiseta e que essa camiseta, essa t-shirt branca com o logo da Gucci, tenha a mesma mensagem que aquele casaco mais caro da coleção vai passar. Então esse é o trabalho do estilista, é trazer a ideia de que ele, a equipe dele de criação durante aquele tempo, porque isso também tem muito envolvido nas marcas. O Alessandro Michele, ele faz a assinatura, o primeiro desfile dele como designer da Gucci, é 10 dias depois da saída da Frida Giannini. Então, a gente também precisa entender que, às vezes, os aplausos que esses estilistas recebem no final do desfile, ele tem que ser para trás do backstage, né? Ele tem que ser levado para a equipe toda, porque é uma equipe que está ligada
E aí vem o papel do stylist, por exemplo, de um casting director que faz a escolha dos modelos, de um booker que diz, olha, é essa modelo que nesse teu desfile vai fazer a diferença, né? E que também depois vai ser levado por influenciadores digitais, porque nesse desfile aconteceu exatamente isso. A história de ter a cabeça... É uma mistura de a tecnologia e a comunicação, pautas atuais estão no cenário, nos looks, e aí elas vão pra rua naturalmente, porque como a marca traz isso pra sua realidade, ela devolve isso pro público, né? Sim, que eu acho que é isso que tu vai... Ela devolve diretamente, porque ela quer, né? Ela quer, como a gente já falou aqui diversas vezes, ela quer instigar o público. E ver gerar o buzz, público, né, gurias? Gerar buzz, obviamente. E ver o público levando e massificando essa ideia é muito importante. Por exemplo, essa história das cabeças, vocês devem ter visto e podem ver, viralizou o mundo, né? As pessoas simulavam, um amigo entrava aqui debaixo do meu braço e era suposta a minha cabeça ali como no desfile da Gucci. Então isso é algo que as mídias sociais estão aí, né? Mostrando que a passarela tá colocando como referência, como história, como conceito para esse momento que a gente vive. E assim a Gucci se populariza ainda mais gente conhece, né? Exato. E ela cresce e se naturaliza como digital também, porque ela, claro, uma marca de anos de história, mas que tem que se atualizar. Sim, a gente via tanto, né? Ela tão clássica, só pessoas, às vezes, de mais idade consumindo, e hoje ela tá presente na rede social, levando o conceito da passarela pra virar um meme, pra viralizar, pra todo mundo tá lá compartilhando. É que ela era muito elitizada, né? Era um público muito definido, e hoje ela é uma marca que abrange diversos compradores, seguidores, idades, estilos. E antes a Gabi comentou uma coisa muito legal sobre isso, que ela falou no sentido de, por exemplo, como ele é um desfile muito plural e ele é muito emblemático, simbólico, que os nossos parafusos foram ali quase que desativados. E ele fala, o Alexandre Michele fala exatamente isso para Vogue Runway. Ele fala que nós somos Frankensteins da nossa própria história, da nossa própria vida. Então a gente vai parte por parte nos construindo. E uma questão muito legal no desfile é que tem isso. Às vezes, na questão do styling, tem um menino usando uma peça feminina, tem a menina usando uma peça masculina. Ou tu não sabe o que é o que é. Ou não sabe o que é o que. Porque até o rosto tapado. É a relação de a gente se caracterizar como seres, talvez não binários, né? No sentido de realmente elucidar e tentar fazer com que a gente consiga refletir sobre isso, sabe? De não segmentar algo para... A gente não se encaixar dentro de um padrão, mas sim construir novas possibilidades para que a gente possa se experimentar e respeitar mais o próximo e fazer algo de bom com isso tudo. Que mensagem linda, né? Essa frase eu achei fantástica, porque tu não precisa ser uma coisa só, né? E a roupa, ela te traz essa... pode botar a tua personalidade pra fora, né? E tu não precisa seguir um estilo, eu posso me identificar com essa calça da Gabi, o blazer do Kleber, que não tem gênero, né? Que eu posso claramente vestir e me identificar. E é maravilhoso. E tudo isso no conceito de um desfile, né? Olha o que a gente desdobrou aqui. É que as pessoas olham de fora e falam, nossa... Impossível. Que é isso, né? Como eu vou usar? E olha tudo que tá por trás, toda a mensagem que quer passar. E que se não tivermos condições ou acesso a Gucci, por exemplo, que a gente possa fazer esse exercício dentro da nossa realidade, dentro da marca que pode ter uma relatividade com aquilo que foi apresentado. Então, eu acho que isso é o melhor. A gente, através da nossa escolha de peças, do nosso styling, do nosso auto-styling, realmente entender que mensagem a gente está passando, né? Cada um de nós passa uma mensagem quando escolhe todos os dias sair com uma peça de roupa. E aí que tá essa reflexão. Não é só a Gucci, são todos os desfiles, mas qual é a história que eu tô contando com a minha roupa quando eu sair de casa hoje? Vamos fazer uma brincadeira com quem tá assistindo agora, que vai comentar, avaliar o vídeo. Que história a gente tá passando aqui, cada um de nós? Que história eu tô passando com esse meu look? E a Gabi e o Kleber. E conte a sua história também. Isso é legal pra gente ter e acompanhar o que vocês têm visto, né? A gente tá aqui fazendo um colaborativo de ideias e elucidando todo mundo, cada um com as suas informações, através dos conteúdos que a gente tem mostrado para vocês, mas é importante a gente também saber o que vocês têm visto e sentido de tudo isso e nos devolvam com perguntas, com sugestões, com ideias. Contem o que inspira vocês também, Exatamente. né? É isso aí. E lembre-se todo dia antes, né, de sair de casa que vocês estão se vestindo para vocês, estão contando a história de vocês.
E lembre-se de deixar um comentário aqui, então, o seu like, se inscreva, faça tudo o que tem que fazer. Porque nós estaremos aqui aguardando, sempre compartilhando essas informações com vocês. Até um próximo bloco. Até.